Olá a todos, meu nome é Marcos Soares, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a professora Márcia Mocelin. Vamos conversar um pouquinho sobre políticas públicas para crianças e adolescentes, na verdade sobre o ECA. Não é verdade, professora Márcia? É isso mesmo. Professor Marcos, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre as questões das políticas públicas para a infância e para a adolescência, que é mais do que um motivo de pesquisa na minha vida, é também a minha própria vida. Eu começo já falando de mim, né, para que se entenda que estamos falando de onde, né, de onde que é a minha fala. É diretamente de dentro dessas políticas públicas para a infância e para a adolescência. Tenho minha formação inicial lá na graduação em música e depois fui fazendo outras graduações em pedagogia, letras, história, filosofia. Todas as graduações no sentido de poder trabalhar num único objeto de pesquisa, que é as questões das políticas públicas, né, que são as políticas públicas especificamente. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre procurando estabelecer um vínculo com essa questão, que foi lá no meu estágio de graduação que eu desenvolvi, né, esse afeto, esse foco de pesquisa desde lá do primeiro estágio, faz algum tempo já, né, professor? E lá a gente começou estudando, então, essas questões das políticas públicas. Pois é, e nós temos o prazer de contar com a sua presença para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né, dessas políticas públicas para a infância e para a adolescência. Né? Temos um período aí, né, que é anterior ao ECA, né, que vem sendo debatido um pouco antes de 1990, e temos a implantação dele. A publicação da legislação, né, em 1990. Professora Márcia, vou pedir para que você, né, nos dê alguns detalhes do antes e do depois da publicação da legislação do ECA. Tá certo. Vamos pensar assim, né? Tudo que a gente faz tem que sempre, no meu pensamento, né, tem que sempre ter uma linha histórica, né? E é preciso, para a gente entender o que tem na atualidade, entender o que se passou, né? Isso é fundamental. Então, quando a gente fala em políticas públicas para a infância e adolescência, existe uma política que é a que resume e reúne todas as outras, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como você falou, de 1990. Mas para chegar nesse 1990, então a gente tem uma longa história aí, um longo período, pelo menos aí uns 70 anos de história para chegar nesse Estatuto da Criança e Adolescência. Então, pensando sempre numa linha histórica, a gente vai voltar lá atrás, 1927. O que tem em 1927? Tem um código chamado Código Melo Matos, né, que vai instituir as primeiras escritas falando sobre as questões que envolvem a criança e o adolescente. Mais propriamente dito, a criança nesse período do que o adolescente. E o que é esse Código Melo Matos? Vamos pensar lá, nós estamos num pós-guerra, né, pós-Primeira Guerra Mundial, e aí começa a se ter no mundo, né, muitas crianças em vulnerabilidade mesmo, né? E vão surgindo políticas pelo mundo. E o Brasil, então, se coloca aí em 1927 com esse código Melo Matos, porque provém do juiz, né? O juiz Melo Matos, que organizou essa questão do código. E o que esse código diz e para quem ele é nessa época, né? Então, ele se destina aos menores. Hoje a gente não fala mais a palavra menor, né? Que ela já se tornou pejorativa, né? Então, antigamente, se falava o quê? Para o delinquente, para o menor, para o trombadinha, para essa criança desajustada. Então, tinha-se um nome. Qual era o nome? Situação irregular. O que é essa situação irregular? Então, são todas essas crianças e esses adolescentes que estão, de uma certa forma, fora dos moldes, né, da sociedade da época. Então, cria-se esse código, né, como se fosse o Código Civil, o Código Penal, né? Então o Código da Criança, que vai dizer como que se deve determinar essas políticas para essas crianças nesse período. É um período onde a gente vai ter a roda dos expostos lá atrás, né? Que, para quem sabe um pouquinho de história, se não sabe, é uma coisa bem interessante de pesquisar e estudar,
que é uma roda tipo roda d'água, né? Que colocava-se nos muros das santas casas, né? Para quê? Para recolher essas crianças que eram crianças que consideradas desajustadas dessa sociedade. Então, filhos fora do casamento, crianças com deficiência, crianças que não podiam estar dentro da sociedade. Então, elas eram colocadas bem como uma roda d'água mesmo, colocado na roda do lado de fora, girava ela para dentro, e aí lá dentro as freiras, né, as irmãs que trabalhavam na Santa Casa, recolhiam essas crianças e ali elas ficavam. Ou seja, já é uma ideia do intramuros, né, daquilo que fica para dentro e que a sociedade não fica visualizando, né? Como se diz, né? Coloca para baixo do tapete que aí não se enxerga, né? Então tem essa questão da situação irregular. E aí vem, né? Depois temos a Segunda Guerra Mundial e o que vai ser muito evidente a partir dali é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Essa Declaração Universal vem de novo, né, por conta de todas essas crianças que se tornaram órfãs, crianças que não têm mais um lar, crianças que perderam seus familiares na guerra. Então, essa Declaração Universal vai ter quase todos os países do mundo como signatários. E o Brasil vai ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E claro, então essa é uma legislação internacional e que influencia a legislação nacional. Vamos subindo ali depois de 1948, vai ter então a Conferência Nacional da Criança, da Adolescência, 79, e vem se criando uma ideia no entorno dessa criança, desse adolescente. Se a gente estuda um pouquinho essa época, é bem legal também, uma autora bem interessante, para a gente ter uma ideia de quem era essa criança, esse adolescente na história, é Mari Del Priore. Se a gente estuda um pouquinho dela, a gente vê lá que a criança ela não era uma criança e um adolescente que tinha um lugar na sociedade. Ela era tratada como um mini adulto, né? E especialmente os meninos, né, que representavam uma força de trabalho em casa. Então, por isso, né, essa ideia de que quando tinha um menino que nascia, essa festividade toda, porque, né, ele representava muito mais do que uma criança, né? Na realidade, ele representava exatamente isso, uma continuação da força de trabalho da família, né? Então, lá atrás, a gente vai ter várias situações que vão colocar essa criança como sendo esse mini adulto. Se a gente olhar, né, as fotos antigas, e é uma coisa que a gente vê até hoje, quando se tem uma festividade religiosa na família, independente de qual religião, a menina é aquele vestido que parece um vestido, se fosse para nós mulheres, como um longo, né? Os meninos como um terno. Por quê? Porque eles eram vistos como mini adultos mesmo, né? Eles não tinham essa identidade. Tanto que não se batizava, né? Só depois dos 6, 7 anos, porque ainda não tinha essa questão das vacinas, de tudo que acontecia, e que não dava para dizer se essa criança ia vingar, né? Então, se ela vingasse, então ela era batizada, tinha um nome, etc. Então, muitas e muitas crianças nesse período lá atrás eram inclusive enterradas como indigentes, até sem o nome, sem ser batizadas, sem nada. Isso tudo você consegue ter acesso em livros bons, como esse da Mari Del Priore, que estuda essa questão da criança e de como ela se colocava na sociedade. Então, vamos pensar assim, estamos lá na nossa linha do tempo, 1927, 1948, 79, e vai chegando. Aí chega no Brasil, 88, a gente tem a Constituição Federal. E um movimento pós-ditadura, né, que vai começar, então, a se criar a democracia. E então a sociedade começa a fazer parte de toda a criação das políticas, até surgir a Constituição, e da Constituição surge o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então ele não vem assim a troco de nada, não vem sozinho, não vem de uma hora para outra, né? Ele tem todo um estudo, toda uma participação, e ele vai chegar em 1990. E ele é derivado exclusivamente de um dos artigos da Constituição, que é o artigo 227. Que, como a gente costuma dizer, se o artigo 227 funcionasse não só para criança e para adolescente, mas para todas as pessoas, nós não precisaríamos de nenhuma outra legislação, né? Mas a partir desse artigo 227, para quem não lembra, vamos lembrar lá, é o direito à vida, o direito à saúde, o direito à educação, à segurança pública, ao lazer, à cultura, e sem negligência, né, sem negligenciar a criança, o adolescente, e promovendo ele a ficar livre de toda violência, todo abuso, né? Então, é um artigo que diz assim, você tem direito a tudo isso, né? Então, esse artigo 227 desdobrou e criou o Estatuto da Criança e Adolescente.
A partir de 1988, com essa ascensão da democracia e de todo esse projeto de pensar a criança e o adolescente como sendo uma criança, como sendo um adolescente em construção, né? Um ser humano em construção. E aí a gente vai ter, então, esse estatuto que vai estar dentro de uma política que agora não chama mais situação irregular, mas chama-se proteção integral. Tá? Então, essa doutrina da proteção integral, já diz a palavra, ser integral é o todo, é tudo, né? É para tentar fazer com que esse artigo 227 da Constituição, que ele realmente funcione. Então, quando a gente fala em antes, a gente fala em situação irregular. Quando fala depois, fala em doutrina da proteção integral. Então, situação irregular versus proteção integral. 1927 versus 1990. Vamos resumir assim, mais ou menos, essa questão, vamos dizer, das políticas públicas. E a maior política é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, professora, como a gente está fazendo esse breve histórico, né, e a professora até já comentou que seria interessante para aqueles que gostam do tema se aprofundarem com algumas leituras. Sim. Né? Essas políticas públicas também, elas se entrecortam, elas se relacionam, né? Principalmente a gente no campo da educação, né? Com uma próxima legislação, né? Ali, né? No tempo histórico, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 939496, né, de 1996. Ou seja, ela está ali posta também. Não vamos adentrar a questão da legislação educacional, mas apenas como um exemplo, né, nós temos a Constituição em 88, né, o ECA em 90, e também, né, uma nova Lei de Diretrizes e Bases em 96. Né? Nesse primeiro momento, né, a gente está aqui conversando com vocês sobre o histórico. Né? Temos mais alguma característica assim, da implantação, né, dessa lei, né, do ECA em 1990, professora? Sim, então vamos pensar assim, que essa legislação de 1990, como você falou, ela vem vindo num bojo de redemocratização, né, do sistema brasileiro. E claro que está ligada à LDB, né, como você falou, e isso tudo tem que estar vinculado a uma legislação maior. Então eu costumo falar que é como se fosse uma pirâmide, né? O que a gente tem lá nesse topo da pirâmide? Tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir dela, cada país que é signatário, com suas constituições, né, criam as suas legislações. A partir da Constituição se determina outras legislações. Então, para as pessoas que estão na área educacional, a sua legislação maior é a LDB, né, LDB. E aí, a partir da LDB, criam-se essas outras legislações também. Você vai falar assim, mas o ECA vem antes. Exatamente, o ECA vem antes, mas ele vem vinculado à Constituição. A LDB vem depois, mas ela vem reformulada, que nós temos as outras duas antes, né? Ela vem reformulada e vem com base na Constituição. Então, tudo está vinculado à Constituição e, a partir dela, vão se formando essas outras legislações. Tem uma outra aí no meio do caminho, que é a Declaração de Salamanca, né, de 94. Daí você diz, não é no Brasil. Não, mas o Brasil é signatário. Então, sempre que vão acontecendo essas declarações, é importante perceber qual é a ligação do Brasil com isso. E a de Salamanca vai tratar do quê? Das crianças que têm necessidades educativas especiais, né, das pessoas que têm necessidade especial. E aí você volta lá na roda dos expostos, e aquelas pessoas que eram colocadas na roda dos expostos porque eram excepcionais ou porque tinham alguma questão de deficiência, elas deixam de ser tratadas dessa maneira, mas vão agora ser tratadas com a sua especificidade, né? Então está tudo vinculado, eu não posso desvincular nenhuma das políticas, por isso quando a gente trata de políticas, a gente sabe que tem uma maior que rege, e aí no caso a nossa maior é a Constituição, e a partir dela vão surgindo as outras. Se eu estivesse na área da saúde, eu teria outra legislação lá que estaria me regendo. E na educação, então vem a LDB. E mais do que nunca, dentro das escolas, tratando de criança e de adolescente, então a LDB vai fazer esse gancho com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nada vai poder ficar separado.
né? Porque como ela é derivada da Constituição, como a LDB também respeita a Constituição, o Estatuto vai estar vinculado também. Então, não tem como separar. É uma grande rede, né? É uma grande rede que trabalha junto para justificar, né? Para justificar a existência do artigo 227, que precisa fazer com que tudo funcione. E a professora Márcia, a professora teria alguma característica diferenciada ou especial, né, nesse processo de reflexão sobre a legislação e implantação dela em 1990? Com certeza. Se você pensar assim, o Brasil estava caminhando para uma redemocratização, né? Então, todo o processo de democracia. E aí, então, o que eu tenho que verificar, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que ver que agora, aquele menino, aquela menina, aquela criança, aquele adolescente que eram tratados como mini-adultos lá atrás, agora eles são tratados como sujeito de direitos. Então, ele é especificamente voltado nesse sentido, né? Para você pensar essa legislação nesse sentido. Se você observar, né, toda a legislação, ela não pode ser assim, foi criada hoje e já começa a funcionar. Não, é uma luta, né, diária para que ela vá se aplicando, para que ela vá acontecendo e aos poucos, então, fazendo esse reconhecimento. Vou dar um exemplo bem rápido e básico. Na minha época, trabalhar com 12 anos de idade era uma coisa comum. 12 anos, 13 anos, né, já representa uma força de trabalho. Hoje, né, hoje, quando eu falo hoje, a partir do Estatuto da Criança, isso não é mais permitido. Né? Por quê? Porque você prioriza o sujeito. Então, esse sujeito é um sujeito de direitos e o direito dele nessa faixa de idade é estudar e não trabalhar. Então, é fácil, por exemplo, quando eu olho meu pai, ele fala assim, na sua idade eu já trabalhava, né? Quando fala assim, nessa idade, 12, 13 anos, eu já trabalhava, eu já tinha minhas coisas, mas esse não é mais a prioridade. Naquele momento, e aí a importância da linha do tempo, naquele momento era aquela visão de mundo, aquela visão de pessoa, aquela visão de direitos, e agora, a partir de 90, então a gente tem uma outra visão de mundo, outra visão de direitos, outra visão desse sujeito que vai completar a sociedade dentro da sua formação. Então, assim, trazendo só um pouco mais para a questão, né, dessa linha do tempo, né, quando a gente tem esse processo de implantação do ECA, nós temos ali na educação, como comentamos, né, a característica de implantação e deste momento, né, a partir de 1990, ele começa a ser, né, colocado em prática. Isso. Não é imediatamente, como a professora já falou, mas aos poucos. Né? E essa relação da implantação, né, trazendo para o campo da educação com os nossos professores, né? Poderia comentar um pouco? Bom, é como eu disse, né? A legislação, quando ela é escrita, feita, promulgada, carimbada, etc., ela não garante, né, a sua execução. Então, é um processo longo, é um caminhar que vai acontecendo e não é diferente, e muito menos dentro da escola. E a escola é o lugar onde a criança e o adolescente passa a maior parte do seu tempo, né? Então, dentro da escola, né, a gente procura o tempo todo estar esclarecendo, e aí pensa que a escola é movimento, né, aquele movimento todo, que enquanto você tem professores já no fim de carreira, tem professores chegando, então ele vai estar começando a conhecer o estatuto, começando a conhecer os direitos, a forma como isso deve ser estabelecido. Então, pensa assim, que a escola é a maior parceira que existe das políticas para a criança e para o adolescente. E para que ela possa trabalhar dentro dessa parceria, ela precisa entender essa criança, esse adolescente, como um sujeito de direitos e que está ali, né, para estabelecer esses direitos mesmo de segurança da sua vida, da sua cidadania. Né? Então, a educação tem esse papel fundamental. A gente sabe que sem educação, né, a gente não vai a lugar nenhum. E é lá dentro da educação, e quando a gente fala educação num todo, né, mas principalmente na escola, que é lá que começa, na escola regular, é ali que se forma esse cidadão que vai conhecer os seus direitos, os seus deveres, a partir desse estatuto. Inclusive, como diz o próprio ECA, no seu artigo 6º, que é só a partir dos direitos e deveres. Muitos professores têm resistência, às vezes, né, para o estatuto, e não só os professores, as pessoas, de uma maneira geral, por ter essa visão do antigo, que sempre permeia, né, a gente, de estabelecer esses direitos, esses deveres que o adolescente e a criança têm e que está amparado por lei. Né?
Ok, professora Márcia, então chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, fizemos um resgate histórico do processo de implantação do ECA. Para o segundo bloco, vamos continuar conversando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com a professora Márcia, né? Aguardem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, meu nome é Marcos Soares, estamos de volta para conversar mais um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com a professora Márcia Mocelin, né? Professora Márcia, vamos já direto ao ponto, né? Assim, para quem é, né, digamos assim, idealizado, organizado o Estatuto da Criança e do Adolescente?
Muito bem. Olha só, pergunta interessante, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar que o Estatuto da Criança e do Adolescente só se destina a uma parcela, né? E aí eu volto a falar da questão lá do tempo, né? Quando a gente fala do Código Melo Matos, de 1927, ele é específico para aquelas crianças, aqueles adolescentes que cometiam algum tipo de delito, ou seja, que estavam em situação irregular. Já diz a palavra, né? Já diz a forma. Então, o de 27 a gente fala que era o da situação irregular e que estava para essas pessoas. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, como ele vem nesse bojo de redemocratização do país, no entendimento da criança, que é uma criança que tem direitos, que é um sujeito peculiar em desenvolvimento, etc. Então, esse estatuto, ele se aplica a todos, né? A todas as crianças e todos os adolescentes. Mas só as crianças e os adolescentes? Não. Ele se aplica às crianças e adolescentes, mas ele é praticado pelos adultos, né? Praticado pelos adultos o tempo todo. Porque a gente tem que pensar no estatuto não só como uma norma técnica, como uma regra, né? Porque se a gente pensar só como uma norma técnica, uma regra, a gente vai estar pensando na questão da economia, na questão da infraestrutura política, etc. e tal. E aí esse princípio mesmo de educação, de socialização e de responsabilização dessa criança, desse adolescente, não vai existir. Vai existir só a norma técnica. Daí são só dados, né, dados superficiais. Então, isso é muito importante. E entender que em nenhuma situação que diz respeito à criança e adolescente se resolve sozinho, né? Ou se resolve só com o setor da educação, se resolve só com o setor da justiça, ou só com o setor da saúde. Não, ele é um complexo, ele é uma rede, né? Por isso fala rede de proteção da criança e do adolescente, porque é uma rede complexa que contém todos os sistemas. Então, tem o sistema judiciário, o sistema educacional, o sistema de saúde, o sistema de segurança pública, tudo, né, está envolvido junto para formar essa criança. Então, o estatuto é destinado para todas as crianças e todos os adolescentes. E aí, partes do estatuto que são específicas para algumas questões, né? Então, vou fazer uma comparação aqui do artigo 112, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser específico para uma faixa de adolescentes, né? Não é nem para a criança, mas para o adolescente. Qual adolescente? Então, a gente pode dizer que ele é um restinho do Código Melo Matos, que está ali dentro, que é a parte de responsabilização penal. Então, não é uma questão de penalidade, né, que é imposta para adultos, por exemplo, que cometem algum tipo de crime. Então, por exemplo, preso, né, vai preso. Cometeu um crime, vai preso. Esse é o preso adulto, certo? Quando eu falo de adolescente, eu estou falando de ato infracional, eu estou falando de um momento da vida dele que ele deixou de estar dentro das regras e normas da sociedade e que não quer dizer que ele vai permanecer, né? Então, é tratado de forma diferente. É tratado de forma a se responsabilizar. Então, ele é inimputável penalmente, mas ele é imputável para aquela questão que ele praticou do ato infracional. E como que isso acontece e para que faixa? Então, nesse caso aqui específico, ele é para os adolescentes que têm 12 anos completos até 18 incompletos. Então, 17 anos, né? 11 meses, 29 dias, ainda ali está submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que acontece se um adolescente hoje comete um ato infracional, então, né? Ele vai responder por esse artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim como eu tenho, né, o processo civil, o processo criminal para o adulto, eu vou ter também esse estatuto que vai falar para a criança. Olha, o estatuto ele é de 1990 e ele exige que se tenha uma política específica para essa faixa, para esses adolescentes. Então, ele vai criar o SINASE, o Sistema Nacional de Socioeducação, e que só ficou carimbado, efetivado em 2012. Olha só como é recente. Então, quando você fala, como que essas políticas vão caminhando, como que elas vão acontecendo? Às vezes elas podem demorar. Então, se eu tenho um sistema que foi criado em 1990, eu só vou ter a validação dele para essa parcela em 2012.
ela começa a ser falada, construída em 2006, mas ela só se efetiva em 2012, o Sistema Nacional de Socioeducação, onde estão submetidos todos os brasileiros de 12 a 18 incompletos, né? Então a gente vai ter ali o quê? Primeiro, ele cometeu um delito. E aí, claro, não cabe a mim, é questão judicial, né, questão mais da área do direito. E aí os juízes que estão dentro do Ministério Público são juízes específicos da vara da infância e da adolescência para tratar com essas pessoas. Então, a primeira questão seria a advertência, né? A segunda, a reparação de dano. A terceira, a prestação de serviço comunitário. A quarta, a liberdade assistida. Quinta, a semi-liberdade. E, por último, aquela que ninguém quer, ninguém gostaria, mas que, em alguns casos, são aplicáveis, que é a privação de liberdade. Então, o sistema socioeducativo, o SINASE, né, o Sistema Nacional de Socioeducação, ele, então, resolve todas essas questões contidas nesses 6 aspectos, né? Advertência, o dano, prestação de serviço, a LA, a semi-liberdade e a privação. Está lá no artigo 212. E aí vem a regulamentação através do SINASE. E o que é importante dizer assim? Então quer dizer que se o menino, por exemplo, ou a menina, né, pichar a parede lá da minha casa, eu posso resolver isso judicialmente através do Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, posso e devo, né, para que esse adolescente entenda que ele cometeu um ato infracional, né, que são das mais variadas formas, né, não cabe aqui também a gente falar quais são. Mas, enfim, ele vai ter essa oportunidade de tratar tudo isso. E aí, lá no último item, que é a privação de liberdade, ele, mesmo assim, ele está dentro dessa rede de proteção integral, né? Está dentro da rede da proteção integral. Então, ele passa a ser da tutela do Estado, né? Passa a ser tutelado pelo Estado, mas ele tem a obrigatoriedade, né, de conseguir ter acesso a todos os direitos e deveres. E dentro deles, qual é o maior direito que é responsabilidade do Estado de fornecer para esses adolescentes? É a educação, né? Depois vem a questão saúde, vem a questão segurança pública, mas o primeiro item fundamental é a questão educacional. Então, na questão educacional, quem que eu vou ter lá, né? Eu vou ter os professores, novamente. Quem são esses professores? São professores que têm uma prática diferenciada dentro do sistema, né? E o que é aplicado? Você sabe que nós temos as modalidades, né? Nós estamos aqui agora com a modalidade de educação à distância, mas nós temos aí a modalidade principal para esses adolescentes que estão dentro do sistema educacional, que é a EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Porque, na maioria das vezes, esses adolescentes que estão lá cumprindo essa privação de liberdade estão desperiodizados, estão fora, né, do seu período de estudo e faixa etária. Então, a grande maioria, né, é ali entre os seus 15 e 16 anos e ainda está lá no 6º ano, 7º ano, às vezes não concluiu nem o ensino fundamental 1, né? E aí cabe a ele, então, esse direito de estudar. Então, dentro do sistema privativo de liberdade, nós vamos ter um braço da educação regular que vai estar lá dentro para que eles possam fazer aula. Comparando melhor para a gente entender, se você é um adulto e vai preso, comete um ato criminoso e vai preso, você lá dentro do sistema prisional também tem direito à educação, mas ela não é obrigatória. Porque como você é adulto, o que a Constituição prevê e o Código Penal prevê? Prevê que você tem obrigação maior de trabalhar. Você não tem essa obrigação do estudo. Então, lá dentro do sistema prisional adulto, o que acontece? Para cada 3 dias que você estuda, você reduz um dia de pena. Para cada 3 dias que você trabalha, você reduz um dia de pena. Então, o que acontece lá? Se você cometer um crime e está preso, e não é um crime hediondo, etc., porque não são todos que têm esse direito, você com 9 anos, por exemplo, tua pena foi 9 anos, você pode cumprir 3. Né? Então, é uma forma de você ter uma ressocialização mais rápida e você poder voltar para a sociedade e, enquanto isso, você estudou e tem uma formação, tanto trabalhando quanto estudando. Mas é se você quiser, adulto, né? Diferentemente na privação
dentro do sistema socioeducativo é obrigatório. Então, o aluno tem que ir à escola todo dia. Então, ele sai do seu alojamento todo dia e vai para a escola. A escola fora do sistema? Não, dentro do sistema. Aqui é o contrário, não é o aluno que vai para a escola, mas é a escola que vai para o aluno, né? Então, lá dentro, ele tem direito a ter o seu curso de formação de ensino fundamental, ensino médio. Inclusive, quando chegamos aí com 17 anos, os alunos fazem o Enem, fazem as provas todas separadas, né? E concorrem também a vagas aí para estar na universidade. Claro que é mais raro, né? Se a gente for olhar os índices, né, os percentuais, a gente vai ver que é o mínimo, né, que chega ali no terceiro ano, etc., porque a grande maioria está no ensino fundamental. Então, essa questão do estudo é primordial. Eu mesmo, né, sou professora dentro do sistema educacional, né, sistema socioeducativo, sou professora lá também, né, de música, né, trabalho com música com eles. E estão lá os meninos e as meninas. Sabemos também que é um percentual muito maior masculino, né? Sempre 95% é masculino, 5% é feminino, então é bem menor o índice, né? Mas a gente tem, então, essa população lá dentro do sistema, na privação de liberdade, com o seu direito ao estudo. E eles têm todos vamos dizer, essa rede de proteção integrada com eles, que é a da saúde, que é a da educação, que é do próprio sistema judiciário, Ministério Público. Então, toda essa rede está articulada para atender esse adolescente dentro do sistema da socioeducação, vinculado ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Estatuto, vamos lembrar isso, ele é uma legislação maior, né? Como a Constituição é uma lei maior e ela determina outras legislações, como a Lei de Bem para a educação. E o Estatuto vai determinar, então, a socioeducação para essas pessoas que estão, esses meninos, essas meninas que, infelizmente, estão lá no sistema educacional. Então, eles estão intramuros, estão afastados da sociedade, mas eles vão retornar e eles precisam retornar melhor, né? Melhor na questão da consciência de que compõe essa sociedade e que vão ser o nosso futuro aí, né? Isso mesmo. E, professora Márcia, né, conversando um pouquinho mais sobre essa questão da rede de proteção, né, nós temos uma característica, né, que eu vou pedir para a professora falar um exemplo do funcionamento da rede de proteção, né, mais pertinho da escola, né? Já sabemos que são várias instituições, mas assim, no momento em que a gente verifica questões de vulnerabilidade das crianças, questões que são difíceis de serem enfrentadas no interior da escola, né, como funciona essa rede de proteção? Bom, muito bem, perfeito. O que nós temos como fundamento, né? Quais são as instâncias, vamos chamar assim, né? As instâncias que fazem a operacionalização? São os conselhos, né? Os conselhos. Então, aí a gente tem os conselhos de direito das crianças e os conselhos tutelares. Também não brotou do nada, né? Não surgiu do nada, não alguém acordou e falou assim, vamos criar um conselho. Não, está previsto dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, está previsto na Constituição que há necessidade de cada poder público, cada município, criar os seus conselhos, né? E estão todos vinculados nacionalmente. Então, o Conselho Tutelar é um dos maiores aliados que a gente tem junto com a rede de proteção para as crianças e para os adolescentes dentro da escola. Mas tem muita gente que acha que o Conselho Tutelar tem poder de polícia, né? E o Conselho Tutelar não tem poder de polícia, né? Ele é mais um dessa rede, né, que é enorme, ele é mais um dessa rede que vai fazer com que as coisas funcionem. Então, quando o aluno, num exemplo prático, quando o aluno começa a faltar na escola, né? Começa a faltar, o professor visualiza isso, né? Tem todo o aparato tecnológico para entender e saber lá o percentual dessas faltas, ele vai comunicar a equipe pedagógica vai entrar em contato com a família e quando não consegue entrar em contato com a família, então vai entrar em contato com o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, então, vai estar indo nessa busca ativa, né, dessa criança, desse adolescente que está ausente da escola, já que ela é obrigatória e que precisa ser efetivada e que o pai e a mãe, o responsável, tem que fazer com que isso aconteça, né? No nosso país é obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos de idade. Como eu falei, né, a partir dos 18 a prioridade é o trabalho, que é ter uma forma de se autossustentar, né?
Então, o Conselho Tutelar é um órgão fundamental. E ele é composto por pessoas da comunidade, né? Do entorno daquela comunidade, que conhecem aquela escola que está naquela comunidade, que conhecem aquelas igrejas que estão ali, né? A questão do comércio, conhece tudo. Então, esse Conselho Tutelar está ali. Nas grandes cidades, né? Nas capitais, então, é sempre mais do que um, que fica regionalizado, né? E em pequenas cidades, pelo menos um conselho tem que ter, né? E os conselheiros são como políticos, né? São candidatos que são eleitos pela comunidade para trabalhar para a comunidade. Infelizmente, alguns fazem disso uma ponte, um cabide para ir mais à frente, né? Mas existem aqueles que trabalham exclusivamente dentro da promoção desses direitos da criança e do adolescente. Então, essas duas instâncias, o Conselho Tutelar e os conselhos de direito, como o SEDECA, por exemplo, que é o Conselho de Direitos da Criança, elas trabalham efetivamente para fazer essa rede funcionar, né? Professora Márcia, né, a gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje, né? A professora teria algumas novidades, questões na legislação que foram modificadas após a implantação do ECA? Sim. Veja, toda a legislação, né, assim como a nossa própria LDB, que foi passando por alterações, a gente tem a última de 96, mas tem várias alterações, 2013, 2017, 2019, né, 23 recentemente, né? Então, o Estatuto não é diferente, até porque uma lei, se ela fica engessada, ela não promove mais aquilo que a sociedade que evoluiu precisa, né? Então, ela precisa evoluir também. Vou citar para você três exemplos do que modificou no Estatuto da Criança. Por exemplo, uma das questões é que é obrigatório agora tem uma Semana Nacional de Prevenção à Gravidez, né? Então, como as coisas andam muito mais precoces, as coisas aceleraram, as coisas acontecem mais cedo na vida das pessoas, também a questão da gravidez é um grande problema, né? É uma grande questão que precisa ser resolvido, né? Mas nunca será resolvido 100%, mas pelo menos amenizado. Então, tem uma legislação de 2019 que prevê essa semana de conscientização e essa semana depois se desdobra em outros movimentos durante o ano. Isso é uma das questões. Outra questão é que antigamente a criança podia viajar sozinha com 12 anos de idade, né? Agora não pode mais. A partir de 2019, uma legislação que só permite com 16 anos sozinha, mas tem todo um aparato que precisa de autorização judicial, etc. e tal. Também é uma das modificações do Estatuto de 2019 também. E outra questão que também é importante, que pode parecer assim simples, mas não é um sistema integrado para a questão dos desaparecidos, para as crianças desaparecidas, que antigamente não tinha, era só o municipal ou estadual, mas não tinha o vínculo nacional. Então, a partir de 2019, cria-se um banco, né, uma forma um cadastro, né, um cadastro nacional para pessoas desaparecidas, com ênfase nas crianças e adolescentes, também a partir de 2019. Então, é um banco nacional que você consegue ter acesso a essa questão. Tem outras também, mas basicamente essas três são as que foram direcionadas em 2019 que são fundamentais para a gente entender, principalmente essa da criança andar sozinha, viajar sozinha, que é muito importante, que evita depois estar presente no cadastro de desaparecidos, né? Então é uma coisa vinculada com a outra. E a questão da gravidez precoce, que já é, né, uma questão bastante ampla e difícil e que precisa ser discutida, e principalmente nas escolas, né? As escolas são a base, a ponte para que tudo possa acontecer. Inclusive, a própria LDB prevê, né, que dentro das escolas a gente trate do Estatuto da Criança e do Adolescente para que eles conheçam seus direitos e deveres, e prevê também que dentro da escola você tenha acesso a conhecer todas as formas de negligência, de violência, de abuso, para que isso possa ser, vamos dizer assim, possa ser contido, preservado, que possa ser evitado, né? Porque uma população só é detentora dos seus direitos se ela os conhece. Se ela não os conhece, não vai conseguir resolver, né? Muito bem, professora Márcia. Então, hoje conversamos, né, um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
né? Um estatuto muito importante para que todos tenham conhecimento, para que ele se torne, de fato, né, efetivo na nossa realidade. Né? Contamos aqui com a presença da professora Márcia Mocelin, né, que sabe muito sobre o assunto, e quem sabe, né, em outros momentos a gente chame novamente a professora para aprofundar outros detalhes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado, professora Márcia. Eu que agradeço pela oportunidade.